Após o discurso de encerramento do ano no Senado, em que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se autocongratulou profusamente, os senadores Magno Malta e Eduardo Girão lembraram educadamente ao presidente pontos que ficaram para o ano que vem, mas que são urgentes, como a ação do Senado em seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores. Os dois senadores lembraram as brutais violações de direitos que atingiram milhares de famílias ao longo de todo o ano, sem nenhuma reação institucional daquela Casa Legislativa, e lembraram a importância de promover a separação de poderes e, assim, reverter a erosão do Estado de Direito e da democracia que vem ocorrendo no país. Enquanto o senador Rodrigo Pacheco vai aproveitar o Natal e o recesso tranquilamente entre lautos banquetes, milhares de famílias se preparam para o pior Natal de suas vidas, privadas de direitos fundamentais. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa, a mando do ministro Alexandre de Moraes, e centenas permaneceram presas durante longos meses, sem individualização de condutas nem acesso ao devido processo legal. Famílias foram separadas sem direito à defesa e pessoas estão sendo condenadas a penas altíssimas, sem possibilidade de recurso, julgadas em um típico tribunal de exceção. Mesmo as famílias dos presos que saíram da cadeia terão um Natal terrível com as restrições à liberdade e aos patrimônios, que são chamadas de cautelares. Uma das famílias passará o primeiro Natal sem o pai, porque ele morreu no cárcere, aguardando que o ministro Alexandre de Moraes se dignasse a analisar o pedido de soltura formulado pelo Ministério Público, que estava há meses em sua mesa. Essas milhares de pessoas se uniram após o 8 de janeiro às outras centenas que já sofriam perseguições há anos sob o olhar complacente do Senado Federal. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição para a presidência da nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a condução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam,
quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 29 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Nós vamos ter muito trabalho no Senado Federal, porque serão 200 anos do Senado e nós temos que deixar nossa marca e nosso legado em favor do Brasil e não nos acovardaremos nesse mistério, porque é nosso dever afirmar o poder legislativo sempre. Muito obrigado aos senhores senadores, senhoras senadoras, pelo companheirismo. Com a palavra, o senador Magno Malta. Discurso de final de ano de Vossa Excelência, esse momento em que se inicia o nosso recesso parlamentar. Vossa Excelência descreveu esse ano de 23 o que ocorreu nessa casa, o que fez essa casa, o que essa casa votou. Isso necessariamente não quer dizer que aquilo que votou me agradou ao povo brasileiro. E a intenção de Vossa Excelência, de fato, é dizer o que a casa fez e como se comportou, e o que ganhamos no voto, ganhamos, o que perdemos no voto, perdemos. Mas para essa casa fica, eu que de volta aqui estou, no meu primeiro ano, é exatamente o ponto em que essa casa se levanta, e Vossa Excelência colocou muito bem, e foi um dos seus pontos finais, a harmonia entre os três poderes, que está na Constituição. E de fato o que tem havido no Brasil, e há uma inquietação nacional, é a interferência de um poder num outro poder. E Vossa Excelência disse que o que votamos aqui e estamos propondo não é revanche a nenhum poder. E não é. Mas existem poderes que se sentem ofendidos quando outros poderes querem cumprir os seus deveres e recortes constitucionais. E essa casa é quem tem o dever de fato, porque ministros, eles são sabatinados aqui. Aqui eles verbalizam a sua verdade, que nem sempre, ao colocar a toga, é verdade. É aqui que eles saem com o título de guardiões da Constituição, essa mesma Constituição que fala na divisão de poderes e o respeito entre si e a responsabilidade de cada um. Então, as decisões monocráticas, uma ação, e para mim que cheguei aqui com essa casa, na minha visão, completamente descrente, e aí quero registrar a benevolência de Vossa Excelência em ouvir a todos, inclusive
a mim, sei que fiz muitos discursos duros aqui, e Vossa Excelência, na sua posição sempre serena de presidente, ouvindo a todos, eu participei, vi esse momento e vi como a sociedade brasileira reage como um todo quando um poder como esse toma essa posição que lhe pertence. A redução dos mandatos de ministros é uma discussão que a sociedade quer ver e quer efetivar. Como Vossa Excelência disse, eu também já ouvi todos eles que, quando ministros não eram, falavam, verbalizavam. A internet existe hoje, mas que hoje acho um absurdo. Eu estava aqui quando votou a PEC da Bengala e eu me penitencio diante da população brasileira, porque o argumento era o seguinte: um homem com 70 anos está no seu mais estado lúcido e ainda tem lucidez aos 70 anos para decidir melhor. E nós caímos nesse conto do vigário e arrumamos mais 5 anos. Se isso não tivesse acontecido, quem sabe nós não estaríamos vivendo um momento de tensão que esse país está vivendo. Não temos nada para comemorar no Brasil. Muito pelo contrário. Vossa Excelência coloca uma pauta extensa aqui de trabalho nosso, que votamos, pautas importantíssimas, como chamando para nós a questão das drogas, a questão do aborto, muito importante, e que, confesso, alguns não acreditavam que Vossa Excelência pudesse chamar essa pauta, dado o tamanho, a monstruosidade que um poder ficou sobre essa casa, mas Vossa Excelência o fez, e eu quero louvar por isso. E é assim de fato que no ano que vem nós precisamos prosseguir sem enfrentamento, sem revanche, cumprindo a Constituição, que é o que está escrito, Muitas coisas que deveriam ter acontecido, sim, nós temos uma comissão permanente de direitos humanos que, pelo amor de Deus, nunca moveu uma palha para visitar alguém que tenha cometido crime, principalmente quem não tem cometido crime, como aqueles que foram presos, como Vossa Excelência disse, no dia 8. Ora, quem vandalizou, como qualquer outro marginal do tipo de Marcola que é isso, e Vossa Excelência já é benevolente de natureza, e final de ano então deve ser mais um pouco, assim, comigo principalmente. E que eu quero desejar que Deus guarde a sua família, também do Lira, os seus filhos que são pequenos, e Vossa Excelência descobre um plano onde Vossa Excelência está incluído para ser morto, chamado missão. Ora, não sabemos que vamos passar um dia, mas as pessoas quererem atentar contra a integridade física de alguém por não querer as suas ideias, por não gostar das suas ideias, nem por pior das pessoas, pior dos indivíduos, nós desejamos isso. E que Deus guarde Vossa Excelência, guarde a sua família. Eu já sofri diversas ameaças nesse país, em todas as CPIs que comandei e depois que voltei para essa casa. Mas quem guarda é Deus. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. E enquanto nós dormimos, Ele cuida de nós. Mas nós temos uma comissão de direitos humanos que em nenhum momento se movimentou para visitar mulheres com comorbidade, senhoras, idosas, dentro da colmeia. Cadê a comissão de direitos humanos? Homens e mulheres com comorbidade na papuda. Ora, se eles assaltaram um banco, mesmo assim tem direito a advogado, diz a lei, todo cidadão, para receber a sua visita. Mas essa obrigação, Vossa Excelência fez um todo do que essa casa trabalhou com as suas pautas. Essas especificações são minhas e assim, porque acho que me incomoda demais, porque chega à raia da hipocrisia. Mas quero encerrar, não é nenhuma parte, é comentário a fala de Vossa Excelência nesse final de ano, lhe desejando que Deus lhe guarde, porque Vossa Excelência precisa com a sua família, e essa tensão que a gente sofre. A gente pensa que ela é grande, mas é muito maior na esposa, é muito maior nos filhos, é muito maior naqueles que estão no nosso entorno. E eu quero lhe desejar, porque eu sei o que é isso, ter como a nossa família se comporta. Eu quero desejar a Vossa Excelência e desejar a Vossa Excelência força para que em fevereiro essas pautas que Vossa Excelência colocou, e digo a Vossa Excelência, é alguém que anda na rua, que anda nas praças, é alguém que circula. Eu sei o que a sociedade brasileira quer, o que ela pensa dessa casa, o que ela espera dessa casa, e Vossa Excelência realmente no seu último discurso coloca novamente para que não haja desânimo e qualquer pensamento contrário de que essas pautas não voltarão no ano seguinte. Desejo a Vossa Excelência felicidade,
saúde, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que Deus guarde as suas crianças e a sua família desses malfeitores que, na verdade, planejaram intentar contra a vida de Vossa Excelência e contra a vida de tantas outras pessoas. Não é à toa que eles estão presos. Deus abençoe Vossa Excelência, muito obrigado. Pela ordem. Muito obrigado, senador Magno Malta, inclusive pelas orações que eu sei que dedica sempre a mim. Muito obrigado. Pela ordem, senador Eduardo Girão. Rapidamente, senhor presidente, eu queria cumprimentar seu discurso, seu pronunciamento de balanço no final de ano. Olha, o senhor trouxe aqui um assunto muito interessante. Ano que vem é o bicentenário dessa casa. E olha como nós somos privilegiados, senador Cleitinho, estarmos aqui no ano do bicentenário, 81 senadores representando os seus estados, o senhor presidente dessa casa. Isso não é por acaso, isso tem um planejamento que quem é cristão sabe da importância. Muita gente orando pelo senhor. Acredito que esse ano a gente teve avanços fundamentais para que a casa adquirisse o respeito da sociedade novamente. Lhe digo isso de coração, porque também sou um parlamentar que busco conversar com o divergente, não apenas com quem pensa parecido comigo. Faço questão de ouvir pessoas de todos os espectros ideológicos, quem é contra o governo, quem é a favor de governo. E eu digo para o senhor que o balanço é positivo. Agora, o ano que vem, nós teremos um desafio muito grande sob a sua liderança, senador Pacheco. A sociedade criou uma expectativa de que o Senado vai continuar nesse caminho de encontro à sociedade, né? A sociedade, a gente conseguiu avanços, voltou ali, mas eu acho que o Senado começou a se levantar. Mas ele tem que ficar de pé e tem que ficar junto ao lado da sociedade no ano que vem. Toda a sociedade brasileira, né? A sociedade que está com medo. Está com medo da sua liberdade de expressão. Eu nunca vi isso no Brasil. Eu tenho 51 anos de idade e nunca vi as pessoas preocupadas com a possibilidade da sua opinião ser criminalizada. Sociedade que está com medo de se manifestar nas ruas, como sempre fez, de forma pacífica, respeitosa. Essa minoria da minoria que invadiu, que depredou, tem que ser punida, com certeza, mas de acordo com o que está na Constituição brasileira. E não é isso que a gente vê, né? Então, que possamos se fazer respeitar perante os demais poderes da República. Hoje eu vejo, senhor presidente, se eu tiver equivocado, é uma percepção minha, um alinhamento muito forte político e ideológico entre membros importantes do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula. Então, mais do que nunca, o Congresso Nacional precisa tá forte, para que a democracia haja realmente a independência entre os poderes, tenha uma harmonia entre os poderes de verdade. Então fica o meu desejo de Feliz Natal para o senhor, para toda a sua família, para a Secretaria da Mesa, que faz um trabalho fantástico, todos os colegas, as colegas senadoras, colegas senadores, que possamos... a gente não consegue se desligar, a responsabilidade é grande, é um recesso, e a gente já está pensando no ano que vem, mas que o ano que vem a gente procure corrigir certas injustiças que estão acontecendo, vilipêndios à nossa Carta Magna, e eu conto muito com a sua fortaleza para que a gente possa conseguir trabalhar juntos e entregar um bicentenário de muita felicidade, de muita celebração de verdade para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Desejo